Seja bem-vindo, aqui você vai ouvir as histórias mais incríveis do Reddit. Prepare-se para ser surpreendido por relatos reais, estranhos e emocionantes. Curta, inscreva-se e venha fazer parte dessa viagem. A vez em que passei uma baita vergonha em um restaurante. Sempre fui uma pessoa mais simples, e lembro direitinho da primeira vez que fui a um restaurante com meus amigos. Quando chegou a conta, vi que havia uma taxa de 10% adicionada. Fui direto ao balcão e perguntei: amigo, por que você está me cobrando essa taxa? Ele respondeu: é a taxa de garçom. Eu, sem perder a oportunidade, disse: você vai me cobrar uma taxa só para levar minha comida do balcão até a mesa? Se eu soubesse, eu mesmo tinha ido buscar. Ele respondeu calmamente: então, mas é opcional pagar. Eu, sem pensar duas vezes, falei: então quem é o burro que vai pagar por uma coisa se tem a opção de não pagar? E, claro, comecei a gargalhar alto, deixando todo mundo olhando para mim. Acho que passei uma baita vergonha na hora, mas, pelo menos, meus amigos riram junto e me apoiaram. Próximo relato. Caminhar no mato agora é luxo? Tenho um estilo de vida bem simples, meus prazeres são fáceis de alcançar, como uma caminhada longa ou assistir vídeos no YouTube. Ou seja, os luxos não têm muito espaço nos meus gostos. Ainda assim, algumas pessoas já presumiram que eu era rica só porque faço trilhas com certa frequência. Trilhas são basicamente caminhadas no meio do mato. É só levar água, um lanche, e pronto. Na maioria das vezes, as entradas nos parques nem são pagas, e quando são, o custo é bem baixo. Mesmo assim, uma amiga insistiu que eu devia ter muito dinheiro porque faço muita trilha. E olha que muita no caso é uma por mês, e sempre perto de casa. Fiquei encucada com isso. Será que só por fazer caminhada na natureza ou corrida, um esporte gratuito, eu pareço rica? PS, meu tempo é super limitado, já que divido entre trabalho e faculdade, mas faço trilha e corrida para não surtar. Próximo relato. Sou babaca por pedir para tirar o nome do meu pai dos meus documentos? Bom, meu pai biológico nunca quis ser um pai presente. Quando eu era criança, minha mãe tinha que brigar com ele para eu passar um final de semana na casa dele. E, mesmo assim, era uma vez por ano. Quando eu ia, ele saía para a rua e me deixava com as madrastas, e, aliás, todo ano era uma nova. Ele nunca ajudou com coisas básicas, como material escolar ou roupas. Minha mãe sempre foi pai e mãe para mim. Isso continuou até eu entrar na faculdade, aos 19 anos. Ele era obrigado a pagar a pensão, mas, como eu já era maior de idade, ele entrou com um pedido para parar de pagar. Como eu estava na faculdade, o juiz decidiu que ele deveria continuar contribuindo, mas apenas com o valor da mensalidade, sem incluir passagens, alimentação, livros ou qualquer outro custo extra. Ele alegou que ajudaria com isso por fora. 3 meses depois, ele descobriu que eu sou bissexual. Resultado? Me bloqueou em todas as redes sociais, parou de falar comigo e simplesmente se mudou. Fiquei sem suporte financeiro, só com a minha mãe de novo. Não consegui arcar com os custos da faculdade de Direito. É um curso que exige dedicação integral, e não dava para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mais tarde, até consegui um estágio, mas o salário era baixo e eu precisava faltar frequentemente para audiências e obrigações do curso. Resultado? Acabei abandonando o curso. Enquanto isso, eu ainda lidava com traumas da infância. Vivi em um ambiente extremamente hostil e violento por causa de um ex-marido da minha mãe. A ausência do meu pai agravou tudo, porque eu não tinha ninguém para me proteger ou me tirar daquele buraco. Até hoje faço terapia e tomo antidepressivos. E agora, o golpe final. No final do ano passado, recebi a visita de um oficial de justiça. Meu pai entrou com mais um pedido para parar de pagar qualquer valor de pensão. Eu concordei, porque já não recebia nada mesmo. Mas a surpresa? Ele alegou pobreza e agora eu vou ter que pagar as custas do processo. Sim, ele me abandonou, mas eu é que tenho que pagar a conta. Observação: desde que eu era criança, ele sempre foi funcionário público concursado e minha mãe faxineira.
Sério, estou pensando seriamente em entrar com um processo para retirar o nome dele dos meus documentos. Quero me isentar de qualquer obrigação legal com ele no futuro. E, para fechar, mais um detalhe: eu tenho uma irmã por parte de pai. Ele me proibiu de ter contato com ela. A última vez que a vi, ela tinha 7 anos, e hoje ela tem 21. Só conseguimos retomar o contato porque ela me encontrou no Facebook quando já era maior de idade. Perdi toda a infância e adolescência da minha própria irmã por causa desse cara. Sou babaca por isso? Edit, adicionei a informação de que ele é concursado público e minha mãe é faxineira. Próximo relato. Sou babaca por querer impor regra depois de 2 meses dividindo aluguel? Vamos lá então. Eu, 22M, comecei a morar com uma amiga minha, 20F, em novembro do ano passado. Nunca conversamos sobre regras ou coisas assim, sempre a vi como uma pessoa esperta e de bom senso. Então, na minha cabeça, o óbvio não precisava ser dito sobre comprometimento com despesas, convivência e etc. Mas agora me arrependo de não ter conversado sobre isso antes. Quando nos mudamos, ela tinha acabado de terminar com o namorado, 20M, um cara escroto, fez um trap de diss pra ela, ouvi um monte de coisa dela sobre isso, kkk. Enfim, sem entrar em muitos detalhes, do nada, em um dia qualquer no final de dezembro, ela me avisa que o cara estava indo lá e que eles só precisavam conversar. Beleza, não sou babá de ninguém e ela sabe com quem anda. Se fosse uma vez ou outra, tudo bem. Acontece que o cara não para mais de vir. Já fazem semanas que eu acordo e ele está lá, e quando vou dormir, ele continua lá. Chego do trabalho cansada, querendo ficar à vontade na minha casa, mas não consigo, porque tem um marmanjo que eu não conheço no cômodo ao lado. Sei que já deveria ter falado com ela sobre isso, mas estou adiando até o momento em que eu ficar suficientemente irritado para surtar. O cara tá aqui gastando água, luz e comida, e não paga nada. Estou surtando por achar que é de senso comum consultar a outra pessoa com quem você divide a moradia antes de chamar um terceiro para debaixo do mesmo teto? Seria babaca da minha parte impor essa regra agora? Próximo relato. Sou babaca por querer cobrar meu cunhado por um problema que ele causou? Fala, pessoal. Esse é meu primeiro post aqui, então me perdoem se faltar algo ou se a formatação não estiver 100%. Vou tentar explicar a situação e entender se estou fora da razão. Sou homem, 34 anos, moro na capital e sou casado com minha esposa, de 37 anos, que é de uma cidade no norte de Minas. Viemos passar o Réveillon na casa da minha sogra. Logo que chegamos, percebi que o carro, um Ford Ka 2015, começou a alertar sobre a injeção de gasolina. Resolvi abastecer com gasolina aditivada e o carro voltou a funcionar normalmente. Porém, meu sogro e meu cunhado começaram a me criticar sobre o posto onde abasteci, dizendo que a gasolina podia ser ruim e que no posto deles nunca dava problema, etc. Eu relevei. Mais tarde, durante o churrasco, eles decidiram dar uma olhada no meu carro, mesmo sem eu pedir, e minha esposa também não. Abriram o capô e começaram a inspecionar tudo, óleo, fluidos, até a água do esguicho do para-brisa. Eu fiquei observando da churrasqueira e não falei nada, embora já tivesse revisado o carro antes de viajar 450 quilômetros. Depois do churrasco, voltamos da chácara para a casa da minha sogra, um trajeto de 20 quilômetros. Chegando lá, percebi que estava vazando muito líquido do lado do passageiro. Fui verificar e notei que o reservatório de água estava sem a tampa. Fiquei muito irritado, mas tentei manter a calma. Procurei a tampa perto do carro, mas não achei. Tirei uma foto e mandei para minha esposa, perguntando se meu sogro tinha mexido. Ele disse que não, e realmente acredito que não foi ele. No entanto, lembro do meu cunhado mexendo no nível do fluido e comentando que precisava completar. O problema é que eu não pedi para ninguém mexer no carro. Quando questionei meu cunhado, ele foi cínico e disse que não sabia o que poderia ter acontecido. Falei para minha esposa que iria cobrar dele a tampa e o fluido que vazou, mas aí veio a surpresa, tanto ela quanto minha cunhada começaram a passar pano para ele. Disseram que eu não deveria cobrar, que a tampa e o fluido são baratos e que seria melhor resolvermos isso sem azedar o Réveillon ou criar desavenças.
Eu, sinceramente, discordo. Primeiro, porque sou uma pessoa de princípios e nunca mexeria em algo que não é meu sem autorização. Segundo, se fosse eu no lugar dele, jamais seria cínico, pediria desculpas e arcaria com o prejuízo. E terceiro, já tenho um histórico de desavenças com ele por causa de atitudes irritantes que sempre relevo por sermos a visita no ambiente dele. Agora estou num dilema: continuo segurando a raiva e relevo para evitar confusão, ou insisto em cobrar o que ele estragou? Ainda vamos passar mais 6 dias aqui, mas já estou desconfortável com a situação. O que vocês fariam no meu lugar? Próximo relato. Sou babaca por querer que minha esposa trabalhe e seja autossuficiente? Somos um casal de 32 anos em média, moradores da zona sul do Rio de Janeiro. Eu sou programador e ganho cerca de 15k por mês e ela atualmente não trabalha, mas é formada em pedagogia. Nosso gasto mensal com aluguel e condomínio é 4,5k, com comida uns 2,5k, com maconha uns 1,2k, sim, fumamos muito, e também temos pets e despesas com eles, ração e tapete higiênico. Luz, gás e internet dão uns R$ 500. Fiéis 1,4k. E plano de saúde dental soma 1,2k. Não temos filhos e um dos motivos é porque o dinheiro não está sobrando e eu não quero que meu filho tenha uma educação pior que a que eu tive, em colégio público. Em resumo, eu ganho bem, mas não é o suficiente para conseguir juntar algo para o futuro mantendo o padrão de vida que sempre tive e que temos atualmente. É viagem querer que minha esposa trabalhe? Nem que seja apenas alguns meses do ano. Atualmente ela está muito empolgada com o trabalho de artesanato, macramê, mas até o momento isso só trouxe gastos extras, com site, material, feira, publicidade, etc., e não está dando lucro ainda. Não posso deixar de mencionar que ela também ajuda com as tarefas da casa, o que eu poderia ajudar caso ela trabalhasse. Ela já trabalhou em loja, mas as experiências foram muito traumatizantes, escala 6x1 e atendimento ao público. Pergunto isso porque vejo alguns homens que adoram dizer que mulher minha não precisa trabalhar, mas eu não acho isso muito justo. Me preocupo muito com o futuro, também, porque eu trabalho como PJ e não tenho nenhuma previsão de ter dinheiro suficiente para me aposentar. Será que vou chegar aos 70 anos ainda programando diariamente? Além disso, se acontecer algo comigo ou nos separarmos algum dia, o que é a realidade da grande maioria dos casais, infelizmente, ela não terá mais ninguém a recorrer, ela é completamente dependente financeiramente de mim. Enfim, me deem a opinião de vocês. Próximo relato. Sou babaca por querer terminar meu relacionamento por coisas do passado? Namoro há 9 meses. No começo, eu já sabia que meu namorado tinha tido outro relacionamento, diferente de mim, que ainda não havia dado nem meu primeiro beijo. Tenho 18 anos. Meu namorado sempre falava sobre ser virgem e coisas do tipo desde que éramos amigos, o que me deixava mais seguro em ter meu primeiro relacionamento com ele, por ser alguém quase tão inexperiente quanto eu. Porém, recentemente, descobri coisas sobre o antigo relacionamento dele. Descobri que ele havia mentido sobre não ter feito várias coisas com a ex-namorada, o que, no momento, me fez pensar que ele havia mentido para me fazer ceder a virgindade mais fácil. Ainda acho isso. Quando questionei, ele começou a chorar, pedindo perdão e pedindo para que eu não terminasse com ele. A justificativa dele era que tinha medo de eu não aceitar namorar com ele, se soubesse que ele já tinha tido experiências sexuais, já que eu sou uma garota certinha. No momento, acabei cedendo e perdoando, mas isso me deixa chateada. Fico triste em pensar que ele mentiu dessa forma para mim e nem pretendia me contar a verdade. Fora o meu problema com ciúmes retroativos, que ele já sabia muito bem que eu tinha. Tento esquecer tudo isso, mas fico remoendo na minha cabeça, me perguntando se ele esconde mais alguma coisa e acabo desconfiando de qualquer palavra que sai da boca dele. Não sei se isso é o suficiente para terminar um relacionamento. Apesar de tudo, eu ainda amo ele, mas não consigo confiar plenamente como antes. E aí, o que achou das histórias? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião com a gente. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder os próximos relatos. Até o próximo vídeo.